Olá, está no ar o programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato, especialista em comunicação, oratória e desenvolvimento humano. E você sabe, toda semana aqui nós falamos de pessoas, mentalidade, empreendedorismo. E o programa de hoje tá especial. Se você é alguém que empreende, que gosta de falar de negócios, de business, fique aqui, porque hoje nós estamos recebendo uma pessoa que tem uma mentalidade que, olha, se eu conseguir absorver 3%, já vai ser muito útil para a minha vida, certamente para a sua também. Muito bem, também tenho aqui ao meu lado sempre a minha esposa, que me ajuda, me auxilia, também é criadora desse programa, Graziele Bonfante Reginato. Seja bem-vinda, Grazi. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e hoje um programa especial, hein, Gui? Muito especial. Então vamos lá. Quem é o nosso convidado, o nosso tema? É contigo. O nosso tema tu já falou um pouquinho, né? Hoje é mentalidade. Mentalidade por trás dos grandes negócios. O nosso convidado de hoje é um empreendedor que começou cedo e construiu uma trajetória marcada por visão, coragem e inovação. Ainda na adolescência já dava seus primeiros passos nos negócios e ao longo dos anos ampliou a sua atuação em diferentes setores, sempre transformando oportunidades em crescimento. Seja muito bem-vindo, Alexander Ludwig. Prazer ter você aqui, Alex. Obrigado Gui, obrigado Grazi pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, Alex, a gente vai falar muito sobre a tua trajetória empreendedora, porque eu sei que hoje você não tem apenas um negócio, tem vários negócios, mas eu queria entender quando começou isso. Em que momento da tua vida você olhou para si e disse, eu vou ser empreendedor, a forma que eu vou ganhar dinheiro vai ser essa. Ao invés de pensar, não, eu vou ser médico ou eu vou ser um advogado. Essa veia empreendedora sempre fez parte da tua vida? Gui, eu acho que eu nasci empreendedor, ou melhor, vendedor, né? Que um empreendedor ele precisa ser vendedor também. E logo cedo, quando eu tinha, acho, 10 anos, 11 anos, eu já tive vontade de fazer o meu próprio dinheiro. E comecei vendendo picolé. Foram poucas vezes, não por questão financeira da minha família, mas realmente por ter aquela vontade de vender e ter esse sabor de entender como que é ganhar o próprio dinheiro. Eu acho que foi naquele momento que eu comecei, que eu entendi o que era ganhar dinheiro e me deu essa vontade de começar a fazer e ganhar dinheiro. Você vê, né? A gente tem um filho, o Arthur, com 9 anos de idade, e claro que a gente tenta sempre oferecer o que a gente pode de melhor para ele. Você mesmo comentou que com 10 anos de idade vendeu o picolé não por falta de recursos financeiros. A sua família, ela conseguia te prover isso, mas você tinha uma vontade de entender como ganhar o seu próprio dinheiro e às vezes a vontade de também instigar isso nos nossos filhos, né? Então, para sentir aquele prazer, aquela satisfação. Isso. E aí eu vejo, Alex, que, poxa, isso diz muito sobre a tua veia empreendedora. 10 anos já querendo vender picolé para ter o sabor de ganhar o próprio dinheiro. Mas quando que você entende que você, de fato, se descobriu como empreendedor? Que você olhou para você e falou, não, realmente eu sou bom nisso aqui. Sim. Bom, eu me descobri como empreendedor ou vendedor, né? Como eu digo que eu sou um vendedor, eu sou comercial. Com 14 anos, os meus pais eles já eram produtores de cebola na época, plantavam cebola e comercializavam cebola. Então eles compravam cebola de outros produtores, a gente tinha as máquinas, beneficiava e vendia. E a nossa produção também. E cebola, como todo mundo sabe, é uma commodity e a commodity ela varia. Tem dias que vende muito, dias vende pouco, o preço sobe, o preço baixa. E num determinado momento, eu com 14 anos, eu lembro bem porque a minha mãe e meu pai muitas vezes me refrescam a memória, a gente tinha o nosso armazém, o nosso galpão lotado de cebola pronta para vender, para entregar para os clientes. E o mercado estava ruim, estava em baixa, não estava vendendo. E o meu pai saiu, eu lembro isso hoje, que meu pai saiu para ir olhar a cebola de outros produtores para comprar, e eu falei para minha mãe, olha, eu vou vender cebola. Peguei uma caderneta, na época era uma agenda, peguei o contato do telefone de algumas pessoas que compravam, liguei, eu lembro hoje quem onde era, que era no Ceasa de Campinas, uma pessoa lá que a gente conhece até hoje, e liguei, ofereci cebola e ele comprou. Ele comprou uma carga de cebola, um caminhão de cebola. Uma venda grande. É um caminhão, né? No mínimo, a venda mínima são em caminhões na época, mas na venda era a minha primeira venda, com 14 anos, uma carga de cebola.
Muito bem. Passa algum tempo, uma hora, não sei quanto tempo, meu pai chega. E aí eu falo, vendi um caminhão de cebola. Pai, mas como vender? Eu vendi um caminhão de cebola e vendi. E daquele dia, naquele momento em diante, eu peguei a agenda e comecei a vender para outros que já eram clientes nossos e comecei a ir atrás de novos clientes. E aí, eu peguei o Ceasa de Campinas, por exemplo, que é uma história legal. Foi o primeiro cliente meu, foi no Ceasa de Campinas. O que eu fiz? Eu liguei para a central do Ceasa, que eu lembro, inclusive, o número de cor até hoje. Liguei lá e falei, olha, eu queria saber quem aí no Ceasa que compra cebola, que são vários box, né, que existem no Ceasa. Quais são os box que compram cebola? Na época ela falou, olha, me dá o teu número que eu vou te mandar por fax a lista de todos. Eu lembro até hoje disso, me mandou por fax. E aí eu peguei o número de todos e comecei, eu não fazia outra coisa, fiquei ligava o dia inteiro para todos eles. E fui vendendo. E dali para frente, eu vendia cebola sozinho, eu assumi toda a venda de cebola de todos os nossos negócios, com 14 para 15 anos. E uma história legal, né, que eu acho que é interessante contar, que a safra em Ituporanga de novembro a abril, maio. E todo final de safra, meu pai ia visitar os clientes quando terminava a safra. E nessa safra eu fui junto, a gente ia de carro, chegamos no Ceasa em Campinas, um dos clientes não conhecia quem era o Alex e quem era o Vilmar, que é o meu pai. E ele veio, deu a mão, a mãe deu a mão pro meu pai e falou, e me chamou pelo meu nome. Ô, Alex, tudo bem? Meu pai, não, Alex é ele, apontou pra mim. Ele, mas como? Porque eu era, 14 anos. E ali o pessoal, eu conheci todo mundo. Uau. E aí que o negócio virou e fui entrando, fui crescendo. Passou 4, 5 anos, a gente já vendia praticamente o Brasil inteiro, todos os Ceasas, eu entrei. E outra chave do negócio que virou foi quando eu tive a ideia de entrar em vender para rede de supermercado. Então eu consegui entrar em 2006, mais ou menos, no Carrefour, que na época era muito forte no Brasil, tinha muita rede de supermercado, muitos supermercados. Mas isso você já estava com que idade? Eu tava já para 17 para 18 anos. Ah, ok. Daí eu já tinha entrado... Começou Ceasa com 14 e aí 3, 4 anos depois já teve essa ideia de entrar nos supermercados. Isso. Aí a gente entrou na rede, no Carrefour, entrou no Walmart, várias redes que na época era muito forte no Brasil, e aí vendia 10 carretas, 8 carretas numa venda só. Então ali foi outra chave pro nosso negócio, vender direto para a rede de supermercado foi muito importante, porque a margem era melhor, o volume era maior e tu tinha uma garantia que o cara que tu tinha um contrato e ia vender para ele, então tu ia atender. Então isso aí foi mais um ponto chave do nosso negócio, né? E como é que era a relação aí com o teu pai nesse caso? Como é que o teu pai enxergou tudo isso? Assim, eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque ele me deu a liberdade, ele me deu a oportunidade. Porque ele poderia dizer, não, tu é muito novo, não vende, não faz. E ele sempre me confiou em mim e liberou para que eu pudesse fazer isso. Né? Obviamente eu fazia com o aval dele, né? Mas ele fazia acontecer a parte da produção, carregamento, entrega, então ele estava por trás, né? Eu fiz a parte comercial. Assumiu o comercial. Eu assumi o comercial e me dediquei a essa questão de entrar na rede de supermercado. Eu acredito que a gente foi um dos primeiros na região a fazer isso, né? Que hoje é comum, todo mundo entrega. Mas eu acho que ele ter me dado essa oportunidade, confiado e deixado eu fazer foi a chave do negócio também, para poder começar. Bom, o que eu tô extraindo já nesses primeiros minutos de papo é que a oportunidade, ela se cria. Você não espera, ela vir até você. Muito parecido com o livro A Boa Sorte, que conta a história do cavaleiro... o cavaleiro negro, né, de cor preta, e o cavaleiro de cor branca, né? Que um fica esperando a sorte, o outro vai lá e faz o negócio acontecer e dá certo. Porque o lance tá na prospecção. Isso. Tá em olhar para, muitas vezes, até para os próprios clientes que você já tem dentro da casa e reativá-los. Que é quando tudo começou com 14 anos. Né? Isso aí. Clientes que você já tinha, você reativou, vendeu e sentiu o gostinho. Isso aí. O gostinho da venda. Então a primeira dica que fica é isso, construir a própria oportunidade. Isso aí, não ficar esperando, né? Tem que ir pra cima, é isso aí. Você ficou com o teu pai por quanto tempo? Eu tô nos negócios com ele até hoje. Perfeito, mas exclusivamente assim, na cebola ali. Então, na cebola, em 2000, aí, continuando um pouquinho, então em 2013, teve outra chave virada nesse momento, foi quando a cebola em Santa Catarina, o preço estava muito alto. É comum, em fevereiro, entrar a cebola da Argentina no Brasil, né? E a Argentina teve uma safra com muita chuva, então o preço estava muito alto. Então é comum, cebola Santa Catarina, Minas, no Brasil,
ou o Mercosul, né? Argentina, Chile. E aí eu pensei, bom, a cebola tá muito alta, era muito caro o preço 2013. Falei, eu preciso achar algum lugar para mim trazer cebola que tenha cebola e que tenha preço que nós vamos ganhar dinheiro. Foi quando eu pesquisei e encontrei a Holanda. Então, em 2013, eu acredito que se não o primeiro, a gente foi um dos primeiros a trazer cebola da Holanda, tá? E aí, o que eu fiz? Tendo já essas redes de supermercado grande na mão, eu falei pro pessoal, falei, olha, o preço da cebola aqui, eu vou dar um número, né? 100, tá 100. Fictício, tá 100. Na Holanda tá chegando, vai vir a 10, obviamente, mas eu falei, vai chegar a 40 para ter a nossa margem. E eles fecharam um contrato com a gente, de exemplos, 100 carretas, 100 container. E aí eu conversei com meu pai e falei, olha, vamos dobrar a aposta, né? Vamos trazer o dobro. Então a gente trouxe o dobro, trouxe mais, deu certo, chegou, a gente foi um dos primeiros. Hoje em dia é comum, né? O Brasil inteiro traz cebola da Holanda, da Europa, da Espanha, enfim. Mas foi um momento que a gente teve uma virada também muito forte, tanto de crescimento e inovação no próprio setor, onde a gente conseguiu botar mais ainda o nosso nome no mercado, né? Foi em 2013, isso aí, foi um marco pra gente, tá? Outra questão, crise traz oportunidade. Para nós, o meu principal hoje, que eu mais falo, que eu mais tenho, é que a crise, todas as crises a gente cresceu, e a crise é que traz a maior oportunidade pra gente foi na crise. Preço Sempre da foi. cebola alto, enquanto muita gente fica se vitimizando, fica reclamando, meu Deus, o preço tá muito alto. Você foi lá e falou, beleza, onde é que eu consigo comprar mais barato? Encontrou uma oportunidade. Isso aí. Boa sorte novamente. Você tem que ler esse livro, viu, Alex? Boa sorte. Boa sorte. Tem tudo a ver com a tua história, tá? Legal. Tudo a ver. Pelo menos nesse primeiro momento de conversa, você vai ver que tem absolutamente tudo a ver. Legal. E aí, qual que é o primeiro negócio que você abre fora do mercado da cebola? Aí a gente volta um pouquinho para 2010, né? Em novembro de 2010, a gente compra o primeiro caminhão, né? Bitrem. Foi em novembro de 2010. A gente comprou o primeiro caminhão. Fevereiro de 2011, a gente compra quatro rodotrem, né? Que é uma história interessante, que a gente comprou o Bitrem em novembro de 2010. Quando a gente foi comprar mais caminhões, o vendedor falou na época, tá entrando agora um novo segmento de caminhões que é o 9 eixo, que é o rodotrem. Então a gente saía do 7 eixo, que era o bitrem, e entraria no rodotrem. Vocês já não querem comprar esse caminhão rodotrem? Eu falei, olha, é interessante, né? Quanto mais carga levar no caminhão, com o mesmo motorista, com o mesmo equipamento, eu acho que vai ser vantajoso. Então a gente já comprou daí em 2011 esses rodotrens. E aí seguiu onde nasceu a transportadora Ludwig, que é hoje. Foi em novembro de 2010. Ali começou. E a ideia era transportar cebolas ou sempre teve a ideia de transportar o que fosse? Ou já tinha um segmento específico? A ideia foi comprar os caminhões para transportar cebola. No primeiro momento, transportar cebola. O que aconteceu? Como eu falei antes, a cebola é sazonal. Então, momentos vende muito, momentos vende pouco. E aí, 2012, mais ou menos, a gente estava já com mais caminhões. Chegou um determinado momento que o galpão, o armazém estava cheio de cebola. E os caminhões tudo no pátio sem carga, porque não estava vendendo cebola, não tinha como carregar os caminhões com a cebola, então eu não estava ganhando nem com a cebola e nem com os caminhões. E aí eu chamei o meu pai, né, e falei, o negócio é o seguinte, eu acho que a gente tem que separar esse negócio. A transportadora é uma coisa, vamos transportar, vamos achar novos clientes, e a cerealista, outro negócio. Se tiver venda de cebola, contrata caminhões, seja nosso ou de outros. E a transportadora é a mesma coisa, ela vai ter clientes para transportar, se eu tiver caminhão disponível, a Ludwig contrata. Né? E foi nesse momento que foi virou a chave do negócio, e quando eu fui em cima de um cliente, que aí a gente entrou numa grande empresa cimenteira do Brasil e começou a transportar cimento. Novamente foi você que prospectou. Você que foi atrás. Foi atrás, isso aí. Então eu entrei numa empresa cimenteira e a gente foi transportando cimento numa região, um estado. Com os caminhões que, em tese, estavam parados no estacionamento. E aí foi só caminhões. Aí eu parti, foi só para esse cliente, só nossos caminhões transportando. De novo, uma oportunidade que surgiu de uma crise. Isso aí. Mais um caminhão parado, a cebola parado. Cara, beleza, vamos achar solução para isso. E aí eu transportava só cimento da indústria para os CDs dessa mesma indústria. Então eu levava da fábrica, exemplo, de Rio Branco do Sul, no Paraná, para o CD de Itajaí. Então tinha lá 20 caminhões que ia e voltava, só abastecendo o CD, né? E aí, seguindo a história um pouco, em 2014 para 2015, por aí veio a recessão do governo daquele ano,
quando a economia retraiu, né? A gente Que em teve 2016 a Dilma cai, né? Se não me engano foi... Foi no governo Dilma. Por aí. Isso. Em 2015, no governo Dilma, a gente teve uma recessão, se lembrar do governo, da economia. E aí eu lembro que a questão de construção civil ficou muito retraído. Cimento, obviamente, é para construção civil. E aí esse meu cliente me pressionou a baixar frete, baixar custo, diminuiu a demanda. E naquele momento eu pensei, olha, eu acho que eu vou ter que voltar só com a cebola. Vou ter que abandonar caminhão, porque eu só tinha um cliente. Então isso é outro ponto-chave que eu aprendi a não botar tudo os ovos numa cesta só. Perfeito. Eu estava só com um cliente. E aí o que eu faço? Aí eu fui pro mercado estudar o que vai continuar bombando, ou seja lá, vai continuar a economia gerando bem mesmo na crise. E foi quando eu encontrei o setor de celulose, que seria para exportação. Pesquisei, fui atrás, encontrei uma grande indústria e fui para cima dessa indústria. Só um ponto aqui, Alex. Essa pesquisa que você fala, é boca a boca, é network, é Google? Me fala um pouco sobre esse teu método de pesquisa. Assim, eu gosto de ler muito, então talvez nesses sites de economia, seja lá, a gente sabe às vezes o que está acontecendo, né? Indústria, setor tal está crescendo, outros o mercado muda muito. Então, talvez isso, e também no Google. Eu botei lá, o que vai bombar? Celulose. E aí eu fui atrás das quais seriam as indústrias de celulose Muito bom. que eu poderia encontrar. Então não é nada fora da curva, é algo simples que tu... Isso Qualquer pessoa pode ter, se tiver o insight, se tiver a mentalidade, pode fazer acontecer. Isso aí. E aí, o problema o que é? Tu saber que é celulose. Ok, mas e encontrar? Aonde tá? Como é que funciona? Eu não entendia nada. E aí, fui pesquisar e encontrei. Né? Hoje é muito comum no Brasil, a celulose em muitas indústrias, ela é transportada via ferrovia. E essa indústria é uma indústria nova, ela tinha sido inaugurada em 2011 ou 2012. Em 2015, quando eu fui falar com ela trabalhava com a questão de transporte por barcaça, que é no Rio, em São Paulo, no Rio Tietê. Então ela vinha do Mato Grosso do Sul, pelo Rio Tietê para Santos por barcaça. E naquele período, eu não lembro se foi muita chuva ou pouca chuva, que a barcaça não passava. Então eles iam precisar virar para transporte rodoviário. Então deu tudo tão certo que aí, quando eu liguei para eles e falei, tô com tantos caminhões disponíveis, tive um problema num cliente e tal, eles me chamaram na hora. Falaram, não, vem para cá, a gente precisa. A gente foi para lá e é em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E eu lembro que nossos caminhões ficavam mais na região, aqui no sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quando eu falei pro meu pai, olha, a gente vai ter que começar a transportar no Mato Grosso do Sul. Meu pai falou, é muito longe, é loucura, onde é que é muito longe para lá, que loucura. Hoje, o nosso maior negócio hoje é transporte de celulose, um dos maiores transportes, o nosso maior cliente hoje é de celulose, né? E hoje, com certeza hoje, não é um só. 1.000 quilômetros hoje para nós é do lado de casa. Se transforma perto. A gente tem clientes hoje a 3.500 quilômetros daqui que a gente transporta, né? Então, foi um momento chave que quando eu vi a dificuldade na economia, no cimento, eu me reinventei, fui atrás, consegui a celulose. Da celulose, a gente entrou na bobina de aço, que eu precisava vir com a celulose para o porto e do porto levar alguma coisa. Então, a gente encontrou a bobina de aço. E hoje é o nosso negócio maior que tem, é celulose e bobina de aço. A bobina de aço a gente transporta muita tonelada, celulose também por mês, é bastante coisa. E aí que virou a transportadora. Cara, de verdade. Eu costumo usar uma frase que diz, o teto da empresa é a crença do dono. O teto da empresa é a crença do dono. É uma conversa que você teve com seu pai, olha, nós vamos ter que fazer transporte aí pro Mato Grosso. E o seu pai, não, mas será? É muito longe. Talvez você poderia ter concordado com ele. E ter dito, pai, tem razão. E aí, a empresa provavelmente permaneceria prosperando, mas de uma forma mais limitada. Essa capacidade que você tem de tomar risco, de ir para o desconhecido, de encarar o novo, ela também te fez expandir. E aí eu quero saber de onde é que vem. De onde é que vem essa ausência de medo? Ou será que tem o medo, mas ainda assim você vai e encara? E o que te move? Eu preciso entender isso. Assim, eu um pouco ou muito, eu não consigo me acomodar em um negócio. Talvez até seja um defeito. Eu crio um negócio e quando eu vejo que o negócio está bem, está evoluindo, está tudo certo, parece que eu já preciso
criar outro negócio, ter outra ideia, que aquilo ali não, já fiz, tá rodando, tá tudo certo, a equipe tocando, o que eu vou fazer mais? O que eu vou fazer de novo? Né? Isso é uma das coisas. Outra coisa que me encoraja, talvez seja que a gente sempre, desde o primeiro negócio, a questão financeira, sempre a gente foi muito pé no chão. Eu comprava caminhões, uma parte financiava, mas deu tudo errado. Nós conseguimos honrar e pagar? Conseguimos, porque a gente tinha cebola. Então a cebola vinha dando o sustento, a estrutura para mim montar a base, isso aí, dos caminhões, para que eu não fizesse isso, não consegui pagar, deu tudo errado e vou estar sem nada. Eu sabia que eu ia conseguir pagar e por pior que fosse, os caminhões iam ficar parados. Eu não tenho carga, mas eu não ia ficar sem pagar os caminhões. Então não tinha, nessa questão, não tinha como dar errado, né? E aí, com base nisso aí, os negócios foram crescendo. Mas você vê, Grazi, que isso é uma crença? Não tinha como dar errado. Então, quando ele monta o negócio, ele acredita verdadeiramente que vai dar certo. Então, ele coloca na cabeça dele que não tem como dar errado. Mesmo que tenha, mas ele não enxerga a possibilidade de dar errado. Talvez na cabeça dos outros tenha, na dele. Isso. E aí acontece dar certo. É isso aí. Eu não acredito em nenhum negócio que tu faz com amor. Eu amo. A minha esposa fala mesmo, eu amo o que eu faço. Seja qualquer negócio, quando eu vou abrir, eu me dedico, eu estudo, eu fico, eu não tem sábado, não tem domingo, não interessa o horário, eu amo aquilo. Então, assim, fazer o que tu gosta, não tem como dar errado, né? E assim, o limite, quem coloca o limite é a nossa mente, né? Não tem limite. É sobre fazer dinheiro ou fazer negócio? Fazer negócio. Obviamente que o dinheiro é um resultado. O dinheiro é a consequência do negócio. Todo mundo quer ganhar dinheiro. A dopamina, o prazer vem no negócio. É fazer dar certo, é fazer o negócio crescer. Eu tenho amor por isso. É fazer o negócio crescer. Mas dá para montar na Manaus? Ninguém não dá. Não, vamos lá ver. Tem como não dá. Eu quero ir lá e fazer algo. Tanto que muitas coisas que eu fiz... muita gente fala, pelo menos na região, não vai dar certo, isso não funciona, isso não... E graças a Deus, talvez, deu tudo certo. Deu tudo certo. Já quebrou alguma vez? Nunca. Não. Olha que interessante, porque muita gente... e aí a gente volta na questão da crença. Muita gente diz, o preço do sucesso é o fracasso. Ou seja, em algum momento para ter sucesso você vai ter que tropeçar, você vai ter que fracassar, você vai ter que quebrar. Tem gente que fala, eu quebrei 10 vezes e agora eu consegui prosperar, mas primeiro eu tive que quebrar 10 vezes. Você está pronto? Você está preparado para suportar isso? E você tem aí um exemplo que isso não é verdade. Você pode prosperar desde o primeiro dia. E ponto final. A questão na minha visão não é... aquilo que ele acredita. Isso aí. Mas assim, na minha visão não é o quebrar que vai te fazer crescer. Mas obviamente, como eu falei em alguns momentos, é o que? É a dificuldade, a economia, tu não se acomodar. Todos os momentos que veio uma crise ou faltou cebola, né? Foi ruim. Achou a cebola da Holanda. Veio a crise, eu só transportava cimento. Se eu tivesse ficado só no cimento, talvez hoje eu não estaria aqui, né? Talvez eu era menor, eu não teria construído tantos outros negócios depois. Então, veio a crise. No primeiro momento, é ruim. E recebe o impacto, mas o que tu faz exatamente, com aquilo? O que tu faz com aquilo? Aí tu vai atrás e resolve e arruma coisas novas, negócios melhores, e é o que acontece. Então, assim, não quer dizer que tem que quebrar para aprender, eu errei naquilo. Não, às vezes o mercado tá ruim, não tá bom, tu consegue se reinventar e aí sim conseguir coisas melhores ainda, né? Perfeito. Alex, te ouvindo falar nas tuas respostas até então, eu percebi que se tem algo que não tem espaço na tua vida, é o tal do vitimismo. Me fala sobre isso. Eu nunca tive, nem pensei sobre isso, para ser sincero, né? Nem penso em vitimismo, como a gente falou, né, antes, toda dificuldade se transformou numa grande oportunidade para mim. Esse é o ponto-chave. Então, quando eu vejo um problema, né, eu penso, eu tenho que achar uma solução. Não tem outro que vai achar a solução. Se eu criei o negócio, se eu sei fazer o negócio, eu tenho que saber achar a solução. E é isso que eu sempre fiz, em todos os momentos, em todas as... não vou falar crise, né, mas tanto que na pandemia não foi uma crise, mas teve momentos de dificuldade, vamos pensar assim, ou de ter que se reinventar, foi quando a gente fez grandes negócios. Então, eu acho que o vitimismo não dá certo, não é só no empreendedorismo, não dá certo em lugar nenhum, e eu não me enxergo e nem
Vejo isso. E dentro de toda essa questão, a gente teve outros momentos. A alta da gasolina, do combustível. Teve mais coisas. Desafios, né? Desafios. E também teve aquela parada dos caminhoneiros, que vocês já deveriam ter dos transportes. Em todo momento, tu via solução. Mas nessa questão da gasolina, como é que tu fez? Com Assim, tantos caminhões? Sim, na questão do combustível, né, com caminhões, que é diesel, no caso dos caminhões, o que a gente faz geralmente? O diesel, ele é no Brasil, ele é calculado, o frete, ele é baseado, o custo dele conforme a Agência Nacional de Petróleos, que é a ANP. Então, ele tem um delay, quando sobe, a questão da guerra agora, né, que teve do Irã, a ANP demora 20 a 30 dias para passar o aumento no índice nacional. E as indústrias que a gente transporta, várias delas têm ações na bolsa, então elas têm que ter tudo regulamentado. Então a gente precisa ficar 20, 30 dias trabalhando com o valor do diesel alto com o frete anterior. Então a gente sabe isso, trabalha com isso, mas obviamente que naquele momento tu tem que ser muito rápido em ter ações, né? Essa da guerra agora foi a principal. De um dia para o outro, ela subiu muito. Então tu tem que ter ações rápidas, reuniões, muita pressão, né? Porque a própria indústria que te aumenta o frete, ela também não tem como repassar naquele momento o produto dela ao aumento. Então, tu tem que ter ações rápidas, também saber fazer muito comercial, porque não adianta tu botar o preço de goela abaixo pro teu cliente, que ele não vai, num outro momento ele vai dizer, pô, aquele cara lá não foi parceiro. Então, na questão do diesel, não tem muito o que fazer, a não ser esperar o mercado se reajustando e tocando em frente. Dizem que empreender leva... empreender em alta performance, como é o teu caso, vários negócios, movimentação de valores altos, leva ao estresse, leva ao extremo do emocional. Como é que você gerencia isso? Você concorda com essa afirmação? Assim, o que eu acho? Teve momentos já muito... não vou falar muito piores, porque hoje também não é que esteja ruim, mas para vocês entenderem um pouquinho de como foi, aonde eu cheguei e como eu cheguei até aqui na questão do transporte. No início, eu fazia a logística, a manutenção, a contratação, todos os setores era comigo, então eu aprendi todos os setores. Então eu tinha 2 caminhões, 5 caminhões, 20 caminhões, eu estava gerenciando tudo. Naquele momento, meu celular tocava 3 da manhã, 2 da manhã, era um caminhão que acidentava meia-noite. A minha vida realmente, naquele momento, era estresse. Era estresse, porque eu teria que resolver todos os setores da empresa. Mas, por outro lado, eu aprendi a conduzir todos os setores também. Então, eu consegui comecei a colocar pessoas, né, na empresa. Então, botei primeiro na logística, continuava com os outros setores, e fui colocando pessoas, treinando da minha cultura, do meu jeito. Que hoje eu tenho certeza que é o que é a transportadora, porque eu implementei a minha cultura, o meu jeito que eu queria na transportadora. Tem coisas que muitos falavam que ninguém nunca fazia, nunca fez, que eu falei, não, vou fazer. Poderia ser loucura e deu certo. Tá? Que é a questão de motorista reserva, por exemplo, que não é comum na nossa região, não tinha. O motorista geralmente viajava 30 dias, chegava com o caminhão em casa, ficava uma semana o caminhão na frente de casa sem trabalhar. E eu nunca tive isso, como eu atendi indústrias que trabalham 7 dias por semana, 24 horas, eu não podia parar. Então eu tive a ideia de, o motorista trabalha com o caminhão, quando ele quer ficar em casa, no descanso dele que ele tem que ficar, um outro motorista assume. E é assim até hoje. Então, isso foi eu fui começando a conduzir e colocar pessoas que hoje o meu celular não toca para praticamente nada na questão de operação, muito pouco. Então, o estresse que me trouxe lá, hoje eu sei conduzir muito bem, porque são estresses mais as questões. O combustível subiu, na questão da economia, né? É mais nesse sentido. Mas, obviamente, que todo negócio gera estresse, né? Perfeito. Investir para crescer ou crescer para investir? E agora? Eu acho que é investir para crescer. Investir para crescer, ou seja, colocar o dinheiro para ver o crescimento, ou crescer para colocar o dinheiro para investir? Eu acho que é investir para crescer. No meu caso, investir para crescer. Foi assim, está sendo assim nesse caso que você falou agora da locadora, mas nesse ponto, para a gente é assim, tanto que, como eu falei, sempre eu cresci sabendo que se algo desse errado eu teria porque eu já tinha investido. Então é nesse sentido para mim. Hoje você tem quantos negócios? Assim, a gente está com a transportadora, que hoje é o nosso principal negócio ainda.
Em 2018, a gente parou com cebola, né? A gente cresceu muito de 2016, quando eu falo da crise, só entrando no outro... Quando a gente falou da questão da crise ou da retração da economia do governo Dilma em 2015, que todo mundo... quando eu saí do cimento para os outros setores, foi quando a gente mais cresceu na história. A gente ia dobrando a cada ano. 16 dobrou, 17 dobrou, 18... Chegou em 2018, a gente tinha o nosso negócio de cebola ainda muito sólido, e chegou um ponto que a cebola ficou tão pequeno, tão irrisório perante a transportadora que a gente parou. Então a cebola em 2018 a gente parou. Meu pai ficou com o coração partido, que ele nasceu, cresceu com isso, ele tem amor... um envolvimento emocional muito ali. Grande, foi muito difícil, tanto que eu já queria ter parado em 2017. O que impulsionou todo... Isso aí. E aí, até hoje, é normal, ver a safra, ver os caminhões, ele fica... Então, assim, foi bem difícil para ele, tá? Pra gente conseguir parar, mas não fazia mais sentido pelo volume do negócio e os outros negócios da gente. Então, a gente tem a transportadora, tem a fábrica em Caxias do Sul, de implementos rodoviário, tem fábrica de Arla, tem locadora, a gente tem negócio no ramo imobiliário de aluguéis, tem em questão de importação, a gente tem importadora também. Os principais é isso aí. Eu ouvi que você está inovando no mercado de locação de automóveis para motoristas de aplicativo. Você entrou no mercado de carros elétricos, usando dessa matéria-prima, digamos assim, para criar um novo negócio que envolve o motorista de aplicativo. É uma salada mista que só quem tem realmente uma cabeça empreendedora acima da média, muito acima da média, como é o seu caso, Alex, para desenvolver um novo modelo de negócio como esse. Então eu gostaria que você esmiuçasse para nós como funciona esse modelo de negócio e de onde que surgiu essa ideia. Sim. Bom, se vocês pararem para analisar, eu falei dos nossos negócios agora há pouco, e todos os negócios fazem quase que uma sinergia, né? Todos os negócios têm uma coisa a ver com a outra. Né? Tanto que a transportadora nasceu para transportar cebola. Perfeito. Aí da transportadora eu abri a fábrica de implementos, né? Que eu sou um grande consumidor, a gente compra muita carreta em Caxias. Montei a fábrica de Arla, porque a gente consome muito Arla no transporte, na transportadora. E, obviamente, que a locação de carros entrou, não que ela faça sentido total nos outros negócios, mas eu usei a tecnologia, a expertise que eu tenho nos outros negócios para botar dentro daquele negócio, tá? O que acontece? Eu tive a oportunidade de ter pessoas me visitando e me ofereceram um lote grande de carros elétricos que estavam no Porto, em Vitória. E aí, sabendo de outros negócios que a gente comprou em volume, né? Eles vieram me oferecer. No primeiro momento eu falei, não, tá louco, eu não vendo carro, não sei mexer com compra e venda de carro, apesar de a gente ter a nossa empresa de seminovos de renovação de frota da Ludwig Transportes, não faz sentido. E a gente conversou outros assuntos, entendi um pouco mais sobre esse carro que eles me ofereceram e foram embora. Na noite eu fiquei matutando aquilo, falei, mas os caras me ofereceram, não um volume grande. Ivan. Eles me ofereceram. Interessante. É um preço bom, porque é um volume grande. O que eu vou fazer com isso? Aí, falei, e se eu alugasse isso aí para motorista de aplicativo? Pensei, vai que dá certo, comprar e botar para alugar. E aí eu conheci em São Paulo um rapaz lá que era motorista de aplicativo, que um dia a gente estava lá e pegou, eu achei ele muito desenrolado. Falei para ele, como é que funciona em São Paulo? Isso aí é bom? O pessoal aluga carro ou só tem carro próprio? Ele falou, não, aluga e aluga muito. Falei, então vou estudar isso aí. Aí eu estudei, entrei, fui atrás de sistema, como é que funcionava. E aí eu vi que o mercado de Uber em São Paulo, por exemplo, até uma curiosidade, talvez as pessoas não saibam, mas tem 550 mil carros motoristas de aplicativo só em São Paulo. 550 mil motoristas de aplicativo em São Paulo? São Paulo, isso tá, e é ativo. Depois se jogar no Google aí, a informação tá ali. Só em São Paulo. São Paulo é o maior mercado do mundo, uma cidade que mais tem motorista de aplicativo no mundo, da Uber. Era Nova York, agora é São Paulo. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Mas bom, como é que eles pagam? Pagam de tal maneira. O que mais me chamou dentro do... Mas e se não pagar? Como é que eu faço? O carro tá com eles, tá na mão deles. E aí que eu usei a nossa expertise da transportadora, que é ter rastreador e bloqueador. Bom, se não pagar, eu vou bloquear o carro. Bloqueou ou paga, o carro vai ficar bloqueado. E aí eu comecei a desenhar um modelo de negócio e o negócio simplesmente virou uma loucura. A gente começou a alugar e não tem carro que dá conta, entrega... E virou um case de sucesso hoje. Há quanto tempo esse negócio existe? 1 ano. 1 ano? 1 ano.
que foi quando você tomou a decisão, adquiriu os veículos. Isso. Hoje eu comprei aqueles e já tem mais 3 outras marcas. Aqueles já acabou, eu já comprei mais carros, e a gente tem um pedido grande chegando e virou um negócio real. Quer dizer, mesmo. todos aqueles carros você já alocou. Você já está encomendando mais. É que assim, né? Ainda mais que a gente falou antes da questão da guerra do Irã, do aumento da gasolina, a migração está muito grande de carro elétrico de combustão para elétrico. Então a gente pegou bem esse momento que o pessoal está saindo do carro a combustão e indo para o carro elétrico. Então a demanda está muito grande. E é óbvio que para o motorista de aplicativo também compensa, porque ele não precisa desembolsar o valor para adquirir o veículo, ele pode começar a ter uma renda sem sequer ter o bem. Isso aí. E compensa, porque a manutenção é com a gente, o pneu é com a gente, tudo é com a gente. E aí, no meio desse negócio, o que eu fiz? Comprei os carros. Aí eu estudei quanto tempo que duraria, quanto que eles giram por mês, tantos quilômetros. Quanto duraria o pneu. E já no segundo mês que a gente montou, já importei pneu direto também. A gente importou os pneus porque tem muito carro, muita rotatividade, a gente começou a importar pneu também já para a nossa locadora. É mais ou menos assim a locadora. Bom, já pode dizer que é o teu segundo maior negócio? Ou ainda não? Em relação à transportadora, a transportadora é o maior negócio que você tem. É o maior negócio. Tá mas empatado já no segundo, já tem potencial para ser... Tem potencial para ser o primeiro? Tem potencial. Tem potencial para ser o primeiro? Tem potencial. Caraca. Uau. E hoje vocês estão atuando só em São Paulo? São Paulo, a gente está com carros rodando em teste em Belo Horizonte, Brasília, vai para o Espírito Santo agora e a gente vai enviar carros para Salvador, na Bahia. Tá, e sem dúvida você já pensou em expandir esse modelo para o mundo? Já pensamos, já tem uma empresa do Brasil que foi fundada no Brasil, foi vendida para um grupo dos Emirados e esse grupo já expandiu para o México e para os Estados Unidos. Então, assim, tem possibilidade, tem como, só que o problema é que o mercado do Brasil é muito grande. Tem muita oportunidade. Tem muito para explorar aqui hoje, antes de ir para fora. Só o aplicativo um outro aplicativo concorrente da Uber, que é o segundo maior do Brasil, tem 1.800.000 carros hoje no Brasil rodando. A da Uber não tem informação quantos que é o total no Brasil. Mas então tem um mercado gigantesco ainda no Brasil, né? Eu preciso te fazer uma pergunta. Você tem uma mentalidade extraordinária para negócio, isso é evidente. Acredito que todo mundo que está nos ouvindo aqui desde o início já percebeu que, cara, você tem a visão do negócio, você nasceu para isso, para fazer negócio, para alavancar, para crescer, para expandir. Você tem investidores, pessoa que chega para você e fala assim, cara, eu não sei o que fazer com o meu dinheiro, mas eu sei que tu vai saber o que fazer. Então pega aqui e manda ver. Faz o que você quiser. Ou é tudo... Não, a gente não tem investidores. Tudo próprio. A gente não tem sócio, né? Já tem negócio. Porque o dia que eu tiver um recurso sobrando, eu vou colocar na tua mão. Assim, a gente não tem sócio até porque as decisões são tomadas muito rápidas, né? Então, tem momentos que tu precisa tomar uma decisão e tu não pode esperar um mês, chamar, justo. Entendeu? Sim, justo, faz sentido. Então as decisões são rápidas. Da mesma maneira que hoje eu nunca precisei, mas eu sempre tenho na manga a questão dos carros. Eu comprei, paguei à vista e tentei. Se não der certo, não me custa nada também parar o negócio, parar e vender os carros, não tive prejuízo. Enquanto tem um sócio é um pouco mais complicado. Mas obviamente que acho que hoje muitas pessoas têm sócio e tudo certo. É o estilo de cada um, né? Perfeito. O teu sócio é teu pai. Teu pai tá contigo nos negócios ainda, né? Daí o meu pai, a minha família, a gente tá junto. Perfeito. Até porque desde os seus 14 anos, então também se entendem muito bem, sempre se entenderam. Sim. E que também não é fácil. Sempre tive a liberdade, né? Meus pais sempre me deu a liberdade para essas ideias aí que muitos acham às vezes que é maluca e ele apoiou, eles apoiaram. Então, graças a isso que também deu certo, né? Mas me chamou muita atenção, Alex, a tua cabeça, a tua mentalidade de observar negócios dentro do próprio negócio. Então, por exemplo, você tem a transportadora começou a crescer, você começou a ampliar a tua frota, o que você entendeu? Caminhão precisa de implemento, caminhão precisa de carroceria. E aí você vai lá e monta uma empresa de implementos, a Estrada. E até onde eu sei, inclusive se tornou distribuidora da Mercedes. Que Do Contra.
Aliás, ela é de sua distribuição. A Mercedes distribui a nossa marca. Exatamente. Nossos produtos. Me perdoe, foi exatamente isso que eu quis dizer. Isso. A Mercedes distribui o seu produto. Isso aí. Que não distribui de outras empresas, que inclusive são empresas aí tidas como tradicionais do mercado. Onde está o segredo disso? O que você acha que te fez ter esse diferencial que a Mercedes hoje distribui a tua mercadoria, o teu produto, e não de outras marcas? Eu acho que é a coragem, né? Primeiro, eu acho que é a coragem, porque eu tive que montar uma fábrica do zero, num momento que assim, para contar um pouquinho rápido, em 2020, né, início da pandemia, a pandemia já estava fechando tudo, eu conheci uma pessoa muito experiente há anos no ramo de implementos rodoviários de Caxias do Sul, e ele veio me visitar, e conversa daqui, conversa dali, ele falou, cara, eu tenho todas as pessoas do ramo, eu tenho uma agenda, um contato, eu tenho na minha mão. A gente poderia montar uma fábrica em Caxias, já que tu compra tanto implemento. O que tu acha? Aquela mesma história, né? Não, cara, tu é louco, não quero, não é meu setor, eu não vou fazer. E lá vou eu, né? Vou me matutando. O que eu posso fazer? Foi dormir pensando no negócio. Falei, cara, eu compro mesmo, eu preciso mesmo. E se eu começar a produzir pouquinho, e o negócio vai que dá certo. Comecei a estudar, chamei ele realmente. Ele tinha pessoas com 25, 30 anos de experiência na fabricação de implementos, soldador, montador, engenheiros, todas as áreas. E aí eu comecei a estudar como montar, o que eu precisaria fazer. Eu comprei, a gente montou realmente, montei uma fábrica do zero na pandemia, levou algum tempo, e nesse meio do caminho apareceu a Associação das Concessionárias Mercedes-Benz do Brasil, apareceu para falar com a gente, falou, olha, a gente está há muito tempo pensando em vender junto com um cavalo mecânico e implemento. Já que eu vendo o cavalo, eu vendo implemento junto. Perfeito. E aí eles fizeram várias reuniões, foram visitar a fábrica que a gente estava montando ainda. Falaram, na verdade as tradicionais já têm os canais de distribuição deles. E a gente estaria iniciando uma fábrica nova, né? E com o know-how do negócio que eu estava trazendo junto das pessoas, se tornou muito interessante para eles. E aí a gente começou a produzir em 2021 e eles juntos já com a gente lançou a fábrica sendo conhecido no Brasil inteiro. Então a gente tem concessionária em Manaus, no Acre, Roraima, Belém, São Luís do Maranhão, em todos os estados a gente do dia para a noite apareceu. Então a gente fez lançamentos e aí realmente foi um case de sucesso. A gente, para conhecimento, o Brasil tem mais ou menos 100 fábricas de implementos, dentre elas as 10 são relevantes. E em um ano a gente estava entre as 6 maiores no Brasil. Uau. Então isso aí foi um crescimento muito rápido e volto a falar, teve que ter coragem, né? O primeiro ponto é coragem, porque em plena pandemia, todo mundo fechando, ninguém investindo, a gente teve a coragem de fazer algo diferente e que hoje a estrada aí é um sucesso. Estrada, inclusive estamos aqui, para quem está nos acompanhando pelo YouTube e também Spotify com imagens, recebemos aqui um presente, ficamos muito gratos aqui, uma caneca justamente da Estrada, que é a fábrica de implementos. Isso, inclusive a gente tem muitos clientes no Alto Vale, na região aqui, a gente vende para o Brasil inteiro, a gente tem aqui em Rio do Sul um distribuidor e tem muito produto rodando aqui no Alto Vale inteiro. Você hoje, juntando todos os negócios, quantos colaboradores? Mais ou menos 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Colaboradores, trabalhando no grupo. Isso aí. Como desenvolver essas pessoas? Como encontrar as pessoas certas? Assim, eu acho que um pouco é ter o feeling, vamos falar assim, né? Tem que ter o feeling. Eu converso bastante, falo com bastante pessoas e talvez eu conversando, perguntando, 90% das pessoas que eu coloquei nos nossos negócios não eram dos negócios. Eles não eram daquele setor, tá? Então, por exemplo, na logística, na nossa empresa, ainda mais Ituporanga, não é uma cidade, a nossa região não é uma região famosa por empresas de logística. Então, eu peguei pessoas, por exemplo, que trabalhavam no supermercado, outro trabalhava, eu tenho o Eduardo, por exemplo, ele era garçom numa lancheria, numa hamburgueria, e hoje o cara é um dos melhores que eu tenho lá. Ou trabalhava na loja de vender celular, vendia celular. Então eu peguei essas pessoas, né, e eu tive o feeling de entender que eles teriam a capacidade de fazer o que eu precisava fazer dentro do negócio. Então eu criei. Hoje, como eu falei, 90% das pessoas foram criadas. Na locadora... Moldadas. Na locadora, a mesma coisa. Eu não peguei ninguém com experiência em locações, trabalha no concorrente, eu trago para mim. Foi criado, é uma pessoa que... Isso, se tu for ver, tem um lado muito positivo, porque ela não vem com nenhum
Um vício, digamos Nenhum assim, né? vício, nenhum... Nada. É um negócio totalmente novo que ela tá ali aprendendo tudo Isso aí. do zero. E aí tu consegue colocar justamente a tua mentalidade, a tua cultura. Isso aí. E ele O teu vai jeito do teu de trabalhar. jeitinho. Na fábrica de Arla, a mesma coisa também, eu levei pra lá, pessoal de Tuporanga, estão lá hoje em Araquari na fábrica, então foram praticamente todas as pessoas que não eram, isso falando na área administrativa, né? A Arla Óbvio que motorista, ele veio do ramo ele é motorista de caminhão. Esse não tem como, Eles né? não tem como eu mudar. A Arla, ela é um líquido que vai no caminhão, é isso? Ela é um Ela é um aditivo? fluido. Um fluido, Ela perfeito. é um fluido, com água desmineralizada. Ela passa por um sistema de osmose, onde tira todos os minerais, então ela fica uma água desmineralizada, com ureia automotiva, que é uma ureia importada, que tem um baixo teor de bioretano. Então ela é misturada com um sistema que a gente tem na fábrica, são sistemas onde mistura ela numa temperatura correta e fica então 32% ureia, por isso que é a Arla 32, e o restante água. Então todos os caminhões, a partir de 2012, se eu não me engano, que veio com o Euro 5, agora já temos o Euro 6, que consome mais Arla, ele é botado um tanque, combustível é diesel, e tem um tanque menor onde é que é o Arla. Agora vamos lá, pra nós que somos leigos. Isso faz o quê? Aumenta a... Como é que eles Boa falam? pergunta. Ele aumenta a autonomia do... Não, ele serve que ele para faz? tirar a poluição do combustível do ar. Então ele tira toda aquela... Interessante. Se vocês, Entendi. antigamente era muito comum a gente ver aqueles caminhões, saia aquela fumaceirão preta. Cara. Sim. Ele é feito justamente para isso. Ele é um produto para tirar toda a poluição do... E é mais um negócio que você começou para atender os teus próprios caminhões. Hoje você atende outros também. Hoje eu montei pra gente, a gente consome muito ar, então eu montei justamente em Araquari, que é próximo à nossa base central da transportadora, então eu produziria o Arla e a gente consumiria na nossa frota. Mas obviamente já pensando em poder expandir, né? Mas eu já teria uma garantia de um cliente. E aí se transformou também no negócio que hoje está produzindo milhões de litros e eu atendo redes de postos, várias, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente distribui em caminhões tanque. Então isso é nos postos, qualquer posto que vocês passarem, vai ter um tanque, geralmente no meio da pista, escrito Arla, que se nada mais é do que água com ureia. Sensacional. E eu soube de uma história que, por exemplo, uma pessoa que hoje é braço direito no seu negócio de aluguel de automóveis, você conheceu ela por acaso. Isso aí. Como é que é essa história? Conversando. Conversando. A gente foi para São Paulo, né? Um final de semana, eu acho que foi. Eu, minha esposa e minhas filhas. E aí, quando eu saí do aeroporto, eu chamei um motorista de aplicativo. E aí apareceu o Guilherme, que hoje trabalha comigo. A gente embarcou no carro com ele e eu fui conversando com ele. Eu converso geralmente com vários, né? Diz a esposa do Alex que ela percebeu o interesse. Começou a ter muitas perguntas. Especulou. Ela viu que aquilo ali estava um pouco diferente do comum. Foi quase uma entrevista de emprego. Isso aí. E aí eu queria entender, né, como é que funcionava. Como eu pergunto para vários outros também, óbvio. E eu queria entender como é que era ser motorista de aplicativo, carro alugado, carro não era, o que ele fazia, né? Tanto que ele é estudante de odontologia. Uhum. E eu me senti nele uma pessoa muito dedicada, esforçada e com ambição e vontade de crescer. Mas naquele momento eu nem sonhava em ter nada ligado a carros para aplicativo. Mas aí eu peguei o número dele para se a gente precisasse de motorista na cidade e por aí ficou. Passou 6 meses, ele provavelmente não lembraria de me chamar para nada, não teria porquê, nem eu ele. Mas quando surgiu o negócio do carro, eu pensei e lembrei, em primeiro momento, lembrei dele. Aí eu chamei ele, perguntei o que tu acha do negócio, como é que funciona, perguntei realmente qual era o meu interesse e o porquê, e a gente falou, eu lembro que foi um dia à noite, acho que era quase 9, 10 da noite, quando eu tive a ideia e falei com ele, ele super gostou da ideia, já me falou tudo como funcionava, e daquele momento ali em diante, ele já começou a me ajudar com as ideias. No outro dia, se eu não me engano, ou 2 dias depois, já parou de ser motorista de aplicativo e já começou a montar as estratégias do negócio junto comigo e tá até hoje junto com a gente lá, fazendo a locadora ser o sucesso que é. Então é isso que eu digo. Caçador de talentos. Impressionante. O segredo, às vezes, do sucesso é esse, saber também encontrar as pessoas certas, né? Mas estar aberto a conversar, Isso a fazer aí. network. Isso aí. Às vezes uma conversa ali com o motorista de aplicativo pode estar um tá possível surgindo parceiro de um novo negócio. Um grande negócio, isso aí. Essa foi a sacada. Uau. Alex, o nosso tempo infelizmente está terminando.
Mas eu não poderia encerrar sem fazer uma pergunta que talvez seja desafiadora. E eu quero te deixar muito à vontade se você não quiser responder. Mas eu preciso fazer. Você sabe que no Brasil, Alex, existem poucos bilionários. Você é um deles? Não sei. Acho que não. Não sei. Acho que até não. porque... Porque assim, o valor dos negócios é muito subjetivo, né? Então não tem como... Eu acredito que não tem como saber, e nunca parei para pensar nisso também. E mais eu tô na empolgação de criar negócios, fazer negócios. Você não para pra olhar pra isso. Se aparecer alguém querendo pagar bilhões nos negócios, eu sou bilionário, eu vendo negócio, quem sabe ou não? Não sei também. Eu acredito que hoje, a pergunta que a minha esposa sempre faz, né? Eu falo, pô, alguém já teve oportunidades, né? De pessoas querendo comprar algum negócio nosso. E aí eu falo, se fosse vender, tu pediria quanto? Ela fala, pediria tanto. E se te pagasse, tu venderia? Daí eu já não sei. Daí eu já não deu, já fiquei sem resposta. Olha que interessante. Daí já parou pra pensar. Cara. Exatamente. Então, assim... Porque ali tá a alma, né? A alma ali do negócio. É isso que eu falei. Às vezes não é só... Aquilo te mantém vivo, te mantém e eu preciso disso pra... E se vendesse, com certeza, no outro dia, ele já tava mirabolando o que ele ia fazer no outro dia. Não, tem muita ideia, né? Tem muita ideia. Só que assim, falta... E a última pergunta. Qual é o próximo negócio? Aí é segredo. Porque certamente virá. Tem muitas certamente ideias. virá. Não vai parar por aí, né, Alex? Acredito que não. Quando tiver... Assim, é empreendedor, né? Como dizia o Abílio Diniz, né? Enquanto ele tá vivo, ele tá empreendendo, ele tá trabalhando, ele tava usando, eu gostava muito dele. E é isso aí, eu acho que o empreendedor não se aposenta nunca, não cansa nunca e trabalha 7 dias por semana. A mente não para. A mente não para. Sensacional. Cara, eu posso te falar assim, seguramente foi um dos melhores programas que a gente já gravou até então. Assim, acho que a gente... Foi uma aula pra nós, né, amor? Acho Com que toda certeza. Recebemos aqui muito conhecimento e se quem nos ouviu também pôde ouvir com atenção, certamente também extraiu muitos insights poderosos, positivos da tua mentalidade, do que você pôde trazer aqui para nós. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco no Fala Mais. Beleza. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Grazi. Foi um prazer estar com vocês aqui. Pude contar um pouco da história. Tem muitas histórias, né? Mas consegui passar, acho, um pouquinho para todo mundo. E sucesso para todos. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até. E muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. Até.